Graça e paz, gente. Para você que está aqui hoje com a gente, presencialmente, para você que está em casa, espero que os microfones estejam sido normalizados. Tinha dado uma travadinha aí, mas acho que já voltou. E você que vai nos acompanhar em algum momento da semana, ou em algum outro momento da história, que eu não sei onde vai ser, meu desejo é que a boa mão do Senhor esteja sobre você. E que o temor do Senhor também esteja no teu coração e te acompanhando e dando a você aquilo que você precisa para poder conhecer o Pai. Sabia que você não é chamado pela Bíblia para estudar a Bíblia? A Bíblia chama você para ler o conteúdo que está lá e você conhecer e experimentar o autor dela. Por isso que existe, às vezes, muita confusão teológica, aonde a leitura ela se torna apenas conhecimento. Então é impossível estudar Deus. É possível conhecê-lo. E no Novo Testamento, pelo menos eu só me lembro de uma ou no máximo duas expressões. Agora a mente só vem uma. Jesus chamando Deus de Deus. Quando chega aquele rapaz e diz: bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: bom só é um que é. Mas em todas as outras vezes ele se refere ao Pai. Então, a partir do momento que a gente começar a ler a Bíblia e buscar o Pai nela, talvez a nossa percepção de leitura vai ser outra. Então, a gente vai encontrar um Pai que ama e que por amar ele corrige, ele exorta, ele encaminha e ele dá toda a possibilidade de você estar perto dele. Então, eu fiz essa pequena introdução. Hoje de manhã a gente já começou a nossa série de mensagens do mês de agosto. Eu espero que o controle pegue. Tá ligado? Não mexi em nada aqui, viu? Para depois dizer que o negócio não pegou porque eu mexi. Aí pegou. Tá? Que é mexa-se. E a gente vai estar se utilizando do livro de Neemias. Vamos ver alguns capítulos. Hoje vamos ver o primeiro capítulo. Se você já leu alguma vez o livro de Neemias, se você não leu, e você pode ler, ou você tem interesse de ler, leia. Agora leia com a perspectiva do que o livro nos traz. O livro de Neemias, ele fala de um mexer-se, mas de um mexer-se chamando a comunidade para mexer-se junta. Neemias, apesar de ser um livro, ou um dos livros históricos, bíblicos, que mostram a presença do Pai, buscando a restauração do seu povo, não apenas uma restauração no que diz respeito ao lado social, que se apresentava o povo de Deus, que ali já é. O livro de Neemias já é pós o exílio. Então a gente está vendo pessoas que voltaram do exílio, pessoas que conseguiram fugir do exílio para a Babilônia depois de 70 anos. E nós temos uma Jerusalém destruída, fisicamente, e com um povo longe de Deus. Já estava antes, e agora está pior. É um livro que vai nos mostrar que, com o apoio de Esdras, ao achar o livro, traz ao povo novamente o conhecimento dos estatutos e dos mandamentos de Deus. E o que também esse livro nos traz, desse mexer-se no coletivo, é que Deus, ele olha para Jerusalém e não encontra ninguém capaz de fazer
aquilo que deveria ser feito. Então Deus acha Neemias, que apesar do exílio de ter sido tão afetado quanto os outros, até pela idade de Neemias, ele nasceu no meio, acho que ele não tinha 80 anos, não, sei lá, uns 90, uns 100, acho que ele nasceu no meio do exílio. Já nasceu no meio do buruçu, já nasceu no meio da fusaca já nasceu no meio do problema. Mas não dá para saber se os pais de Neemias, ou os pais, os avós, alguém, pessoas influenciaram Neemias a tal ponto de que Neemias continuava centrado. Eu acho que é Neemias. Deus ainda era o Deus de Neemias, mesmo com esse afastamento do local cultico que era Jerusalém. Então Deus acha Neemias no lugar chamado Suzã. A gente vai ler aqui o texto. A ideia da gente é tentar, são 11 versículos, o primeiro capítulo, é tentar, não dá para a gente tirar todo o sumo do texto, mas daquilo que a gente puder fazer hoje com este texto, nessa perspectiva do mexer-se, de ajuntar novamente, porque está falando de um povo quebrado, de um povo hoje não, na época, com a sua nacionalidade ferida, com o seu povo cheio de usos e costumes longe dos padrões bíblicos, e que os povos ao seu redor possivelmente olhavam e diziam o seguinte: cadê o Deus desse povo aí? Que tirou do Egito e fez tantas coisas, e o povo está aí hoje quebrado. Mas fazia parte do processo. Eu acredito que, eu nem falei com a liderança sobre isso, espero que vocês não me matem depois. Mas eu acredito que a nossa igreja hoje, ela passa por algo parecido. E quando eu falo parecido, eu não estou falando do afastamento do Senhor. Eu não estou falando de aspectos de vivência bíblica. Mas eu estou falando do aspecto do que diz respeito a todo mundo estar junto por algo em comum. O reino de Deus. Percebo que as diferenças entre nós estão fazendo com que o reino não consiga ter uma potência completa daquilo que pode ser usado aqui nessa comunidade local. Penso que hoje, algumas coisas que mexeram com algumas pessoas atrapalham esse ajuntamento para que esse mexer-se, ele torne-se algo natural, aonde as diferenças, elas não sejam um impedimento. Hoje de manhã na ceia a gente pôde contemplar um texto, que é o texto não básico, mas é o texto base para a igreja. Apesar de falar de um texto do Antigo Testamento, a gente precisa trazê-lo para uma realidade do Novo Testamento. Assim como Jesus, Neemias era um cara que ele não tinha mais nada o que dever para ninguém. Neemias estava num lugar muito bem obrigado, uma boa alimentação, uma boa moradia, com boas vestimentas, vivendo dentro de um palácio, sendo copeiro do rei Atarxerxes. Ele não tinha ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Neemias não era o causador do problema de Jerusalém. Mas a gente vai ver que o mover de Deus através de Elias faz com que Neemias, ele nos mostre que Jesus também não tinha nada a ver com o nosso pecado. Quem foi aqui que pediu para Jesus vir e morrer? Acho que ninguém, né? No pecado, sem Jesus, você e eu não temos consciência do que a gente é. Só em Cristo que você consegue ter uma observação de quem você é em Deus.
Sem Jesus isso é impossível. Então ninguém aqui pediu para Jesus vir, morrer, descer, sacrificar, se derramar seu sangue e restaurar a minha vida, a sua vida, restaurar a nossa família e restaurar consequentemente os locais que a gente está indo. A figura de Neemias mostra esta parte do Cristo, que por obediência ao Pai, vai em direção ao povo do Pai, para trazer restauração sobre ele. E antes de começar a ler o texto, eu queria perguntar para mim e para você: o que é que está destruído em você? O que é que está em ruínas? Porque Jerusalém estava em ruínas, com os muros no chão e os portões queimados pelo fogo. Era uma cidade sem proteção, fisicamente falando. Era uma cidade insegura. Era uma cidade insalubre. Era uma cidade sem condições de morar, sem condições de viver. Agora olhe para dentro de você e perceba se há algum aspecto da sua vida que está parecido com a cidade de Jerusalém e que esse Cristo precisa vir e restaurar os seus muros que estão derrubados, os seus portões que estão queimados, para que você consiga novamente ser a habitação do Pai, aonde todos que estão vendo de fora possam contemplar a beleza do Pai em você. Porque não adianta, gente, novamente, como liderança, chamarmos a nossa comunidade aqui a mexer-se, enquanto a gente não está junto. Eu não vou trazer tentar não trazer nada fora do capítulo 1, que é tentador. Mas não adianta movimento sem deslocamento. Já viu a criança que fica no chão? Batendo? Ela está lá. Está se movendo? Tá. Não está se deslocando. Não está saindo de um ponto para o outro. Então, primeiro faz-se necessário chamar a igreja a viver João 13, 34, 35, que foi lido hoje de manhã. Novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros, mas não é mais agora como nós nos amamos. Jesus diz que é como Ele ama. Agora olhe para você e veja se Jesus tem ainda a possibilidade de amar você pelas coisas que você faz, pelo que você é. Se você fosse Jesus, você largava você mesmo? Seja sincero. Já tinha pego o beco, uma linguagem bem bairrista agora, dado o pitu, vazado. Se eu fosse Jesus, comigo mesmo já tinha ido embora. Faz tempo. Mas o Cristo nos chama a esse ajuntamento santo por Ele, para o seu reino, para que os muros que ainda estão sendo ou estão no chão dessa igreja local sejam erguidos pela igreja. Não é por uma pessoa. Neemias não trabalhou só. Neemias criou um grupo de trabalho. Criou um grupo aonde as pessoas criam que ele estava sendo enviado por Deus para a realização daquela obra que, como eu já falei no início, não era só uma obra trazendo a dignidade novamente do povo, mas era para trazer o povo
para perto de Deus novamente. E mais uma vez eu vou repetir, talvez você esteja se perguntando, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aqui, eu não fiz nada. Neemias também não tinha nada a ver com o que estava acontecendo em Jerusalém. O que importava a Neemias era obedecer o pai que o estava chamando, para conhecê-lo melhor e levá-lo até o seu povo, que também era povo de Neemias. Neemias também era povo, e a gente vai ver isso no texto. Então, na nossa primeira mensagem de hoje, à noite, né, a gente iniciou hoje pela manhã, na ceia, esteja atento às necessidades. Você pode estar se perguntando, mas eu tenho um bocado de necessidade. Eu também tenho um bocado. Todo mundo aqui tem alguma necessidade. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em nos fazer enxergar a necessidade do outro, mesmo tendo tantas necessidades nossas. Ele é especialista em transformar esse sentimento que habita em todos nós, chamado egoísmo, em altruísmo. Em nos tirar do nosso lugar, da nossa zona de conforto, que a gente acha que conforto é só quando a gente tem uma casa muito boa, um carro muito bom, come o que quer. Não, isso não é conforto. Isso é parte do que o conforto proporciona. Conforto significa estar no seu lugar sem querer se mover para fazer o que se deve. Eu estou confortável no meu lugar. Eu não preciso criar mais nenhuma preocupação para mim. Então a gente vai ver hoje só 2 pontos. Que, em primeiro lugar, quando estamos atentos às necessidades, devemos fazê-lo de modo genuíno. E diz o texto, verso 1. Eu deixei esse verso 1, muito embora ele não faça parte do que a gente vai estar expondo, mas ele tem a sua riqueza e não está aqui por acaso. Palavras de Neemias, ele falando dele mesmo, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Este era um mês, esse não é um mês, é um período entre novembro e dezembro. É o mês que se celebra a festa chamada Hanukkah, a festa das luzes, que foi criada ali depois da Guerra dos Macabeus, aonde só tinha óleo para um dia. E colocaram naquele candelabro de 9, cabia 9 velas, e ali o óleo só era para um dia. E Deus fez durar, segundo a tradição, 8 dias, até que o óleo fosse novamente produzido. Então o Hanukkah, ele celebra esses 8 dias do milagre de Deus trazendo luz, sendo a luz que era para um dia só. No 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá. E aí vem a genuinidade da observação de Neemias para com o seu povo. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Verso 3. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Se você for olhar para o verso 2, mais uma vez, gente, a condição de Neemias aqui era uma condição de estar completamente confortável
dentro do significado mais pleno da palavra. Nós não sabemos exatamente o porquê dessa visita. Talvez fosse um pedido de socorro, mas a genuinidade da necessidade de alguém é quando você observa e não espera que alguém fale para você do que ela precisa. Se a sua observação sobre alguém já mostra aquilo que ela precisa, é tarefa minha e sua perguntar do que você está precisando. Lembra de Jesus? Com aquela pergunta de torcedor do Santa Cruz para cego. Chega para o cego e pergunta: o que é que você quer? Mas isso tem um fato histórico, gente. Pobre em Jerusalém não falava. Pobre em Jerusalém não tinha voz. Pobre em Jerusalém servia para viver à margem. E Jesus diz: olha, eu quero ouvir da sua boca o que você precisa. Que à medida em que nós oramos, temos de nós o autoconhecimento. Se aquilo que realmente pedimos é necessário ou é apenas capricho nosso. E Neemias vem e pergunta: como estão os judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém? Temos uma irmã nossa aqui com um filho que repentinamente foi parar no hospital. Quem conhece Álvaro sabe que Álvaro tem energia para uma multidão. Não é para duas crianças só, é para uma multidão. E de repente Álvaro vai parar numa UTI, com a pressão lá em cima, tudo desregulado, convulsão. E se a igreja não perguntar a Priscila: Priscila, do que é que você precisa? Como podemos ser úteis para você agora, neste momento em que você está vivendo com Álvaro? Estar atento, gente, não quer dizer só prover o que vai se fazer, porque muitas vezes não temos condições de fazer aquilo que está à nossa frente, mas nós podemos nos mover como agentes e procurar outras pessoas que possam fazer algo. Eu não sei fazer aquilo, mas eu posso arrumar gente que sabe. Eu posso ser canal, eu posso ser ponte, para que as pessoas possam saber a real necessidade que se existe de alguém. E Neemias estava tão atento a isso que ele não espera que as outras pessoas falem quando chegam lá. Eu não sei como é que o irmão dele e outros chegaram lá. Estavam sujos, rasgados, com fome, cansados, exaustos. Tem muitos aqui em nosso meio, gente, exaustos. Exaustos por problemas familiares. Exaustos por questões financeiras reais. Exaustos pelo casamento talvez que está destruído. Pela família que está espalhada. Exaustos pela dor do luto. Exaustos por doenças que talvez não se tenha muito o que fazer e você só vai viver com ela. Que diga Mateus e eu, né, Mateus? E faz exame para lá e faz exame para cá e não se descobre nada. Mas quantos de nós sabem o que o outro está precisando? O que o outro está vivendo? Mas o segredo disso, o segredo de Neemias, não está em achar que ele sozinho pode fazer isso, que ele é capaz de resolver. Porque a gente, durante o tempo, quando a gente vai adquirindo experiência sobre algo, aparecer alguma coisa, eu sei fazer. Não é mais Deus que faz.
Eu não sei você, mas eu tenho essa impressão quando a gente é novo, convertido, tudo que a gente faz, a gente canaliza para Deus. Eita, Deus achou minha carteira que estava perdida. Deus colocou um tijolo que eu não sei o cara é pedreiro, mas foi Deus que colocou o tijolo. O cara é professor, estuda o tempo todo, mas foi Deus que me deu capacidade de dar aula. E com o tempo a gente vai perdendo isso. Deus fica lá no cantinho dele e agora eu sei fazer. Eu não preciso mais consultar Deus, eu não preciso mais orar. Eu não preciso mais trazer para Deus a glória daquilo que eu faço. E Neemias nos mostra aí no verso 3 e 4, o que deve ser feito quando a gente entende, observa, tem convicção, sabe do que está acontecendo no meio em que estamos inseridos. Já disse isso, mas vou repetir de novo. Quem nunca ouviu vai ouvir a primeira vez. Quem já ouviu vai ouvir de novo, não tem problema. Uma das coisas que fez com que o Espírito Santo me trouxesse para cá foi exatamente aquilo que eu recebi, não quando eu cheguei aqui, também, mas foi daquilo que eu recebi, do que 2 caras aprenderam aqui e foram me dizer lá onde a gente morava. Demétrios, que hoje está em Braga, Portugal, e Didi, eu não sei onde é que Didi está. Mas foram 2 caras que se importaram comigo. Foram 2 caras que saíram de uma pregação de evangelho onde só mostra que existe céu e inferno, mas eles foram, como diz Paulo Benção, ele foi na minha vida. Eles estavam preocupados comigo, com a minha pessoa. E quando eu cheguei aqui, eu entendi o porquê que eles se comportavam daquela forma. Eu nunca abracei tanta gente como naquele dia. E o povo vinha e abraça um, abraça outro, abraça um, abraça outro. Eu gosto de abraço, estava tudo certo. E esses abraços me constrangem tempos depois, quando eu me afasto do Senhor. Eu não queria nem chegar naquela porta ali. Quando eu sabia que a turma da igreja ia para minha casa, eu saía de casa. Porque era constrangedor receber o amor de Jesus através da igreja. Mas foi esse mesmo amor de Jesus que me trouxe de volta para cá. Porque as pessoas entendiam que era impossível para elas me trazer para cá, mas era possível para o Espírito Santo me trazer para cá de novo. E aqui estou há quase 20 anos de novo, seguidos, graças a Deus. Então o verso 4 vai dizer que ao ouvir a situação do que estava acontecendo em Jerusalém, Neemias se senta, chora e lamenta por alguns dias. A gente não sabe quantos dias esse lamento durou. A gente não sabe quanto tempo Neemias investiu em oração, pensando no que Deus poderia fazer através dele para restaurar um povo que era o seu povo, que ele fazia parte. A gente não sabe quanto tempo durou. E o texto vai dizer que ele ficou jejuando e orando. E como eu digo, gente, o Espírito Santo não deixa nada aleatório na Bíblia, nada está aleatório. O que é que diz o final do versículo 4? Estava jejuando como? Pode falar, gente, tenha medo não. Diante do Pai. E sabe por que isso está aí? Porque a gente pode jejuar e orar para a gente mesmo, para o nosso bel prazer, para alcançar alguma coisa que a gente não vai alcançar. Porque jejum e oração não é para a gente alcançar nada. Jejum e oração é para a gente entender que a suficiência de Cristo em nós é o que nos faz permanecer jejuando e orando. E jejuando e orando diante do Pai, Neemias buscava uma solução para o seu povo. Para sair do seu conforto, de viver nas condições de copeiro do rei, para estar junto com o povo
quebrado. Igual um livro de matemática, cheio de problema. Para resolver. Mas a intenção de Neemias era continuar diante do Pai, para que as reais necessidades do povo surgissem, e assim ele pudesse mexer-se, se deslocar até Jerusalém. Mas antes disso, vem a segunda parte do texto. Vem a parte que talvez seja crucial para a igreja de Jesus Cristo entender o que é corpo, o que é ser corpo. Eu sei que eu posso falar porque eu tenho liberdade. Toda vez que eu vejo Cris perder, nem que seja como ele perdeu agora, posso falar, Cris? Posso falar? Pode, né? Ele não perdeu 1 quilo, ele perdeu 300 gramas. Eu disse, cara, tu se deslocou. Já perdeu 18 quilos e 300 gramas. E 500, errei na conta, foi mais. Né? 200 gramas vale muito a pena, filho. Eu vejo ele aqui no dia a dia, o que é que ele passa. Bichinho, rapaz, coitado. Mas eu vibro com isso. Quem aqui lembra que ele prometeu à igreja que ele ia fazer isso? Ele prometeu à igreja. E ele se deslocou, ele se mexeu. Agora eu vou falar, depois você vai ficar com raiva de mim, não tem problema não. Ele se mexeu porque ele viu a filha se mexer. Estezinha se mexeu primeiro. Depois levou o pai, depois levou a mãe. Aí hoje tem uma camada de gente aí que eu estou sabendo já. Sabe por quê, gente? Mexer-se junto faz diferença. Mexer-se sozinho é só fumaça. Você abana, o máximo que ela vai fazer é causar em você tosse e alergia. Mas quando a brasa é deslocada da fogueira para um outro lugar, para se misturar a outros galhos, a outras madeiras, ela pode fazer uma outra fogueira. Não é mais só fumaça, é fogo. Vai criar hábito em outras pessoas. Aquela cultura vai se espalhar. E tem aqui um monte de gente que eu quero que essa cultura chegue também, viu? Eu não vou dizer quem é não, porque eu não pedi a autorização, mas daqui dá para ver um monte de gente que tem que entrar nesse negócio também, gente, porque eu não quero enterrar ninguém agora, não. Quero passar um monte de tempo sem enterrar gente. E aí vem a segunda parte do texto. Quem está atento às necessidades se coloca como igual diante do Pai. E colocar-se como igual, neste texto aqui, mostra que Neemias tinha uma ligação vicária com o seu povo. Não era um patriotismo vazio, um patriotismo fanático, mas era um senso de pertencimento que leva Neemias a abandonar tudo aquilo que o deixava confortável para estar com o seu povo e restaurar o povo. O texto vai dizer, verso 5, jejuando e orando diante do Pai, a gente não pode esquecer disso, verso 4, eu disse, Neemias, né? Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Neemias entende que, para olhar para alguém, eu preciso jejuar e orar diante de um Pai, que é suficientemente grande e detentor de todo o poder, que vai me fazer agora sanar, ou pelo menos ser um canal de bênção para sanar a necessidade da outra pessoa.
Neemias tira de si toda a sua autossuficiência, agora ele joga para Deus. De dizendo, Pai, eu sou incapaz de fazer. Mas o Senhor é capaz. Só o Senhor é capaz de fazer e de mudar a história desse povo. Verso 6. Estejam atentos. Aí vem a súplica. Quem estava aqui na oração de manhã ontem ouviu Sirinalva dizer isso. Oração e súplica. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que a atenção do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, rogo, insistência. Você já foi alguma vez incomodado por Deus de madrugada assim, acorda, e você acordou e Deus vai assim, vá orar? Eu consigo ver isso aqui. Incessantemente, Neemias está se movendo, se mexendo, buscando em Deus de dia e de noite a solução para o problema que ele nem tinha visto ainda. Ele só tinha ouvido. Não tinha visto nada ainda. Só estava ouvindo. Pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais eles cometeram. O texto está dizendo isso? Quem cometeu? Nós, primeira pessoa do plural. Igreja é isso, gente. Alguém fez alguma coisa que gerou o burburinho, de quem é a responsabilidade? É nossa. Eu não estou falando de amansar crente, de ficar escovando ovelha, porque ovelha é um bicho teimoso. Mas é fazer parte daquele momento, nem que seja para disciplinar. Porque a ovelha, quando está perturbando, o pastor vai lá, dá um jeitinho na pata, né? Coloca nas costas e leva. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém. Ninguém fica. Ou não pode ficar. Os quais temos cometido contra ti. Eu, agora ele se coloca, agora não é mais no plural, agora é no singular. Eu e a casa de meu pai pecamos. Existe mais um senso de pertencimento do que esse? Neste texto, talvez não. Neemias agora se caracteriza como um dos que estão lá. Vou repetir mais uma vez. Ele não tinha nada a ver com aquilo ali. Estava muito bem, obrigado. Vivendo numa corte real. Privilegiado pelo rei. Para que eu vou me meter com problema? Mas se somos igreja, precisamos sim nos envolver com os reais problemas e as reais necessidades que Deus está nos mostrando aqui, no nosso meio. De irmãos que precisam muitas vezes só de um abraço. Mas essa é a real necessidade dele, da família. Verso 7. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés teu servo. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. É o que estava acontecendo aqui. O povo estava espalhado.
E talvez nós aqui estejamos espalhados por diversos motivos. Que mesmo que você não tenha nada a ver com isso, você precisa se colocar como parte. Eu preciso me colocar como parte. Para entender que o problema que está acontecendo é meu. Eu preciso me apropriar disso. Eu preciso entender que se alguém transgrediu algo contra o Senhor, eu vou sofrer tanto quanto ele. Talvez não na mesma proporção, mas vou sofrer. E eu preciso sentir isso, como o texto nos mostra. Verso 9. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam em lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o seu nome. Quantos que estiveram aqui no nosso meio estão por aí espalhados? E Deus quer trazer de volta. Eu acredito nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida de que se nós começarmos a entender que o pecado é nosso, Deus vai trazer os desterrados que eram para estar aqui. E vai trazer de volta. Porque eles vão ter a terra dada pelo Senhor a eles. O senso de pertencimento local da igreja vai habitar no coração dessa pessoa de novo. E ela vai voltar. Porque é o Espírito Santo que vai trazer. Mas para isso, precisamos ter esse sentimento, novamente, de entender que o pecado é nosso. O trabalho é nosso. Verso 10. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Quem é filho, nunca vai deixar de ser filho. Ainda que esteja nos lugares mais longes, fazendo as piores atrocidades. O pai quer que os seus irmãos vão buscá-lo. Se ele não quiser vir, é ele e o nosso pai. Se ele quiser vir e estar, precisamos ser bíblicos com ele, para que ele entenda o caminho de volta que vai fazer e consiga entender o propósito bíblico para ele e não um propósito dogmático. Erros temos muitos, coisas a melhorar diversas. Mas de uma coisa, eu e nenhum daqueles que já foram ou estão aqui pode falar da Igreja de Cristo aqui, que não prezamos pelas Sagradas Escrituras, de buscar ser bíblico. Erro vai acontecer, claro, eu sou ser humano, você é ser humano. Quando a gente começar a se relacionar com o outro por propósito e não por expectativa, a gente vai começar a entender que o outro pode errar. Que o bônus é o acerto e não o erro. A Bíblia diz que não há quem faça o bem. Então, quando alguém faz o bem, meu amigo, pode levantar a mão para o céu e dizer: esse realmente é filho de Deus, viu? Porque o certo é que ele erre e não acerte. Então, quando errar, eita, tá no padrão de pecador. Quando acerta, toda vez eu esqueço, é Tiago 1,17 ou Tiago 1,27. A gente lembrar que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Do Pai das Luzes. Onde não há sombra de variação. Tiago 1,17. Obrigado, Mateus. É de lá que vem o acerto. O erro
Vem daqui, ó. Vem da gente mesmo. Vem do sistema e o diabo que de alguma forma ali vai abanar. Verso 11, para a gente terminar. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Porque depois de um tempo, Neemias torna-se governador. Por um período. E eu queria encerrar, mais uma vez, trazendo a figura de Neemias para a figura do Cristo. Porque senão de nada adianta a mensagem. Não trazer para Jesus Cristo aquilo que foi feito por Neemias. Aí era, a depender de quem você for ler do autor, é final do século V, começo do século IV antes de Cristo, quando o livro de Neemias foi escrito. Entretanto, o Espírito de Deus revela o Cristo de Gênesis a Apocalipse. E aqui na figura de Jesus, Neemias se coloca diante do Pai, a fim de restaurar o seu povo, a fim de assumir para si uma responsabilidade que a priori não era dele. Por isso que eu disse para você, se você nunca leu ou já leu, leia novamente, se você nunca leu, leia. E você vai entender o que eu estou dizendo. Da apropriação que Neemias teve diante do seu povo. O Cristo hoje nos chama ao arrependimento, se até agora você e eu não conseguimos entender que a necessidade, a oração do Pai Nosso é clara. Pai nosso, pão nosso. Não é o meu pai, não é o meu pão. Perdoa o pecado de quem? O meu pecado? É o pecado de quem que a oração diz? Nosso. Quem está falando é Jesus, gente. É Jesus que está falando. E se a gente for para o Evangelho de Lucas, esse que eu falei agora é Mateus 6. No Evangelho de Lucas, quando Jesus é pedido para que um dos discípulos diz, Jesus nos ensina a orar porque essa pergunta ela não vem de maneira aleatória. Todo grupo, no meio do povo judeu que tinha um mestre, eles tinham uma oração que caracterizava que ele era discípulo daquele mestre. Mas Jesus não queria que seus discípulos fossem caracterizados por uma oração. Jesus queria que seus discípulos fossem caracterizados pela doação de si mesmo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, partilhou Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16 diz o quê? Alguém lembra? 1 João 3,16 vai dizer que se você, de fato, ama o seu irmão, você tem que dar vida por ele. Isso não está colocado de modo aleatório. E aí João completa dizendo, Bona soprou aqui, o meu ponto aqui, Bona soprou. É assim, ou nisto, nesta atitude, que nós conhecemos o amor de Deus. E o texto segue. Se você vê alguém em necessidade, tendo recurso desse mundo, você não suprir a necessidade dele, e aí João faz uma pergunta. Pode o amor de Deus estar nele? E esse é o desafio da gente hoje, gente. Ou a gente sai daqui entendendo que tudo que está aqui na Igreja Batista Oásis é nosso. Ou a gente vai só se mexer como uma criança birrenta
mas não vamos nos deslocar. Quando nós não conseguimos entender que os muros têm que ser levantados por nós, os portões têm que ser trocados por nós, vai se passar mais uma série de mensagens, vai se terminar mais um ano e nós não vamos nos deslocar. Então, com toda a humildade, como um dos líderes dessa igreja, eu queria dizer para você uma coisa, para todos vocês, até para quem eu não conheço ou quem eu não tenho tanta intimidade. Se há alguma coisa que eu fiz para você, eu gostaria de pedir perdão para você. Para que você se junte a mim. E se você nunca disse para mim, fale para mim. Porque eu quero pedir perdão para você de maneira mais consciente. Para que você possa se juntar a mim. E junto com você, possamos levantar os muros que estão no chão. Se você entende que você também precisa fazer isso com alguém, faça. O único pedaço que vai ser arrancado de você é pecado. Pecado confessado. Segundo a carta de Tiago 5,16, quando eu confesso e a gente ora junto, existe cura. E é isso que Deus quer para essa igreja aqui. E eu acredito muito, pelo Espírito Santo, que não iremos terminar mais um ano da mesma forma. Vamos terminar o ano com júbilo, alegria no Senhor, contentamento no Senhor, pelos muros que já estão sendo levantados por muitos. Mas que vai ser aquele levantar. Aí agora eu vou falar do livro mesmo, não quero nem saber. Enquanto um constrói, o outro está atrás de retaguarda, protegendo. E Neemias vai dizer, quando tocar a trombeta, todos vamos nos juntar no mesmo lugar. Então que esse senso de pertencimento, ele tome conta de mim e de você, a ponto de quando o Espírito Santo tocar a trombeta, todos venhamos para o mesmo lugar para ouvir a mensagem do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pela tua infinita misericórdia, Senhor. De nos chamar novamente ao arrependimento diante do Senhor. E dizer para o Senhor, Pai, que eu posso dizer de maneira particular, Pai. Eu, Rodrigo, não aguento mais viver como igreja da maneira que estamos vivendo, Senhor. E não estou falando isso por números. Porque é o Senhor que acrescenta. É o Senhor que traz. É o Senhor que dá o crescimento. Mas o meu trabalho é me esforçar a ponto de ser parecido conforme a imagem do teu filho. E eu não quero, Pai, descansar enquanto as pessoas não veem o teu filho em mim. Enquanto elas não puderem te contemplar olhando para mim. E mesmo que elas discordem de mim, mas elas possam discordar porque eu pareço com o teu filho. Eu quero ser odiado por ser parecido com o teu filho. Eu quero ser amado por parecer com o teu filho. Eu quero ser aceito por parecer com o teu filho. E eu quero ser rejeitado por parecer com o teu filho. Eu quero ter, Pai, essa necessidade genuína dentro de mim. E motivar outros irmãos, como uma brasa viva, Pai, fazendo outras fogueiras em outros lugares, para que as pessoas possam ver a chama do Teu Espírito Santo em nós, Deus. Que não possa ser mais um, não possa ser mais eu, mas possa ser sempre o nós. Errando juntos, acertando juntos, em prol do reino, sendo bíblicos e fiéis ao Senhor, para que o Senhor continue a ser conhecido através da tua igreja aqui, Pai, neste endereço, nesta rua, mas também espalhado por diversas casas, aonde meus irmãos e eu estamos residindo no momento, Senhor. Que aonde estejamos possamos ser imagem do teu Filho. E que esse seja o nosso maior propósito,
essa seja a nossa maior missão. Amando uns aos outros como teu Filho nos ama, para que assim sejamos conhecidos como os teus discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias.